Paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Que bom, né? Podemos estar mais uma vez aqui juntos para uma escola bíblica, né? E antes de começarmos a falar efetivamente da lição, gostaria de anunciar aqui, né, fazer uma divulgação, né, deste material. Peguei agora ali na livraria Ramo da Videira, dei uma passadinha ali, né, que é este CD aqui do Novo Testamento em áudio. Eu já tenho 2 CDs desses, comprei mais um, né? Eu gosto de ter bastante porque é barato, né? Dizem que barato até injeção na testa é um pouco de exagero, né? Mas isso aqui é R$10. Esse material aqui são 22 horas de gravação dramatizada, né? Então a fala de Jesus é um personagem que faz, dos discípulos, enfim. Então é maravilhoso isso aqui, meus irmãos. E também é como se fosse uma história infantil, né? As crianças também gostam de ouvir, né? E eu tenho um testemunho doméstico, né, de criança de 4 anos que fica às vezes 1, 2 horas ouvindo este CD, né? Então vale a pena ter no seu carro, na sua casa, né? É um material barato e de altíssima qualidade, né? Essa aqui é a versão atualizada, uma versão gostosa de ouvir, né? E estava ali, eu havia comprado já cerca de um mês, tinha acabado o estoque, e agora então renovou o estoque, né? Vale a pena muito ter coisas assim em casa, no carro, né? A gente tem que investir, irmãos. A gente tem que investir, né? Imagine só, isso aqui é praticamente o preço de uma máscara, né? A máscara, terminou a pandemia, a gente esquece ela, né? Talvez a gente guarde para lembrança, né? Para uma eventualidade ter que usar de novo, né? Mas isso aqui é algo que não se termina. Então vale a pena se ter isso aqui. A gente tem que estar ouvindo em todas as oportunidades a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Convido você a estar conosco nesta oração, né? Também deixar o seu like para que outras pessoas também possam acessar, né? Na medida em que o volume de likes for considerável, for expressivo. E nós vamos estar orando então agora para que Deus nos dirija, para que Deus estenda suas mãos sobre a nossa vida. Aleluia. E glorifique o seu nome em mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos para estudarmos a sua palavra. Oramos a Deus então. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus, teu Filho, Pai, nós chegamos diante de Ti agora para Te dar graças por esta oportunidade, Deus. Aleluia, de estarmos juntos com a Tua palavra. Aleluia, estarmos juntos com a Tua palavra, Senhor, estarmos ao alcance e temos a Tua palavra ao nosso alcance, Senhor. Aleluia, em nome de Jesus eu Te peço agora que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã. Estende Tuas mãos, ó Deus, estende Tuas mãos, estende Tuas mãos, estende Tuas mãos e nos enche do Teu Espírito. Aleluia, nos renova, Senhor, renova a cada ouvinte, renova, Senhor Deus, a cada irmão videologado, Deus, que a Tua mão poderosa esteja sobre a sua vida. Conduza-nos, ó Deus, nesta noite, por este passeio pela Tua palavra, Senhor, um passeio que não nos deixará da mesma forma como iniciamos, ó Deus, um passeio pela Tua palavra, que vai fazer com que a Tua palavra venha habitar mais e mais em nossa vida. Em nome de Jesus, Teu Filho, Pai, eu clamo a Ti nesta hora, entrego nas Tuas mãos a minha vida, entrego nas Tuas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã que está conosco. Para a glória do nome de Jesus, Teu Filho, Pai, eu clamo a Ti nesta hora e Te dou graças por tudo. Amém. Muito bem. Nós vamos então estar continuando a lição que o pastor Humberto iniciou na semana passada,
né? E ele avançou bastante na lição sobre o plano alternativo de condenação irreversível, o processo de domínio da apostasia. Então, como que a apostasia vai tomando seu espaço, né? E com essa lição, então, nós encerramos essa sequência de aulas, né, sobre este grande problema, este grande pecado, este grande artifício de destruição que existe, né, em relação à igreja, em relação aos cristãos, que é a estratégia de fazer com que aquela pessoa que um dia recebeu a palavra a rejeite a palavra, pise em cima dela, né, calque os pés, né, como se estivesse colocando calcanhar em cima daquela palavra, né. E nós vimos então como isso é prejudicial não somente para aquela pessoa, e esse é o grande aspecto porque nós nos detivemos um pouquinho mais sobre este assunto, porque isso aí vai afetar também a igreja, né? Não vai afetar somente uma pessoa, isso afeta a igreja, porque isso é uma estratégia que o diabo tem colocado para destruir a igreja, e por isso que muitos movimentos que iniciaram de uma forma muito expressiva, levando o avivamento, a santificação, os dons espirituais, hoje permanece apenas a história registrada em livros, né? Mas aquela vida deixou de existir. Por quê? Porque aquela palavra que um dia produziu aquele avivamento, aquela lenha que produziu aquele fogo, essa lenha não existe mais. A palavra não existe, e onde não há lenha, o fogo se apaga, né? Então esta verdade que Deus tem nos trazido no decorrer dessas semanas é algo que tem que ficar guardado no nosso coração, não somente agora, né, mas enquanto nós vivermos, né? Se nós quisermos manter a graça de Deus em nossa vida, se nós quisermos manter a graça de Deus na igreja onde nós estamos, nós temos que ter presente isso em nossa vida, ter presente isso em nossa mente. E pastor Humberto, então, na aula passada, foi até o ponto 2, né, a sedução dos apóstatas. E ele terminou, então, falando uma frase muito forte, né, muito forte, muito expressiva, que diz o seguinte: é melhor seguirmos separados por causa da verdade do que unidos em torno do erro. Do que adianta nós estarmos unidos, mas tendo como base dessa união um erro, um engano, que vai destruir a vida de todos, né? É o famoso abraço dos afogados, né? Os dois estão lá se afogando, um abraça o outro, os dois morrem juntos, né? Um achando que vai apoiar o outro, mas na verdade estão em uma situação de imersão, né, numa catástrofe que vai destruir a vida deles. Então, nesse caso, né, é melhor seguirmos separados por causa da verdade. Ou seja, se a verdade está separação, pelo menos um vai estar com vida. Aquele que está com a verdade permanece com vida, né? E a Bíblia nos mostra isso aí, o quanto o engano atinge a pessoa e pode destruir. Muito bem, irmãos, e hoje então nós vamos para o ponto 3 desta lição, que é a murmuração dos apóstatas. O pastor Humberto já deu uma pequena introdução a este ponto, falando que os apóstatas costumam justificar sua apostasia apontando as debilidades e negligências daqueles que estão sendo santificados. Então veja uma coisa, irmãos, o que é apostasia? Isso nós vamos estudando já, é apenas uma pequena retrospectiva. Apostasia é eu rejeitar a palavra. Quando eu rejeito a palavra, se isso acontece em minha vida, que Deus me guarde disto, né? Mas quando uma pessoa rejeita a palavra, quem ela está rejeitando? Ela está rejeitando o verbo de Deus. O verbo é Cristo,
né? Apocalipse 19 nos mostra que no céu Jesus é chamado de o Verbo de Deus. João capítulo 1 diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ou seja, quando nós rejeitamos a palavra, nós estamos rejeitando uma pessoa. Estamos rejeitando um ser divino chamado Jesus Cristo. Esse é o Verbo de Deus. Agora veja, irmãos, quando uma pessoa rejeita Jesus, a Bíblia nos mostra que Jesus é o cabeça de um corpo. Quem é esse corpo do qual Jesus é cabeça? É a igreja. Então, isso é bíblico e isso é facilmente percebível na prática. Quando uma pessoa rejeita a palavra, rejeita o verbo, rejeita essa pessoa chamada Jesus Cristo, rejeita esse ser divino, ela não está rejeitando somente, vamos dizer assim, um ser que é invisível, um ser que é espiritual. Não, ela está rejeitando todo este ser, inclusive o seu corpo. Então ela está rejeitando a cabeça, que é Cristo, mas está rejeitando também o corpo desta cabeça, que é a igreja verdadeira. Nós estamos aqui falando de uma denominação, de um CNPJ, de uma razão social. Não, estamos falando aqui de uma estrutura espiritual do qual a cabeça é Cristo. Então veja, quando a pessoa rejeita a palavra, ela não rejeita somente aquilo que está escrito na palavra, mas rejeita tudo aquilo onde a palavra está. Então, o que é a igreja, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo. E a cabeça de uma pessoa, ela coordena o corpo. Ou seja, o corpo e a cabeça, eles estão interligados. A cabeça está passando os comandos. Então, quando uma pessoa rejeita Cristo, a palavra, fatalmente, isso aí é um vínculo que vai acontecer naturalmente. Ela vai rejeitar também tudo aquilo que tem esta palavra. E a igreja que tiver esta palavra que ela rejeitou, ela também vai rejeitar esta igreja. Então vejam, isso aí é facilmente visualizável, né? Quando a gente começa a entrar em contato. Eu tive essa oportunidade em diversas situações, mas algo que me chamou muita atenção, né? Num curso de teologia, quando estava fazendo a graduação, houve um trabalho em que convidaram diversos líderes religiosos, né? E cada um deu uma palavra, e é impressionante, irmãos, a pessoa que falou de uma forma mais assustadora contra a palavra foi exatamente uma pessoa que pertencia a uma denominação, a uma igreja que um dia foi uma igreja viva tremendamente, né? Uma igreja poderosa, onde a ação do Espírito Santo era viva, e depois deixou de ser. Foi a pessoa que mais a gente via aquela oposição em relação à palavra. Então é impressionante. A igreja apóstata, irmãos, o apóstata, ele não somente rejeita a palavra, mas ele se levanta contra a igreja que tem aquela palavra na sua vida. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então ele se levanta contra o cabeça e também o seu corpo. É uma reação natural isso aí. Ele não está somente aqui, eu rejeito essa palavra, né? O apóstolo não faz somente isso. Eu vou rejeitar essa palavra aqui e acabou a história. Não, ele rejeita essa palavra, e todo aquele que tem essa palavra na vida, ele também ele começa a se tornar inimigo. Por quê? Porque quem tem essa palavra é o corpo, né? É a expressão física dessa realidade espiritual que está revelada na palavra. Então isso aí é muito, muito evidente, né? E como é que eles trabalham nesse sentido? Eles trabalham então apontando não somente uma oposição frontal, mas tentando acusar, né? Tentando fazer afetar
vamos desconstituir, né, aquelas pessoas ou aquelas igrejas que mantêm essa doutrina. Então aponta os defeitos, e nós vamos ver, né, no decorrer desta lição e também na lição da próxima aula, que todas as igrejas, mesmo as igrejas mais santas, mesmo as igrejas mais puras, mais bem intencionadas, elas vão ter defeitos, elas vão ter fragilidades. Por quê? Porque elas são pessoas. Porque são constituídas de pessoas, pessoas que estão buscando a Deus, buscando o aperfeiçoamento. Estão crescendo espiritualmente, mas elas não atingiram ainda a perfeição. Mateus 5,48 nos mostra que o nosso alvo, o nosso padrão de perfeição é Cristo. Seja perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É Deus, né? Deus é o nosso padrão de perfeição. Então nós estamos num processo de crescimento. Então é claro que vai haver imperfeições, né? É claro que vai haver fragilidades. Agora, mesmo havendo essa fragilidade, nós precisamos entender para onde aquela igreja está indo. Para onde ela está indo? Qual é o princípio que está movendo ela? Então a gente vê que essa oposição é algo que se expressa desde o Antigo Testamento. Se a gente for ver lá em 2º livro de Reis, capítulo 6, versículos 31 a 33, a gente vai ver um rei que era um apóstata. Já era um resultado da apostasia. Iniciou com Omri, e não somente, mas com estes reis, mas outros também haviam agido dessa forma, né? Mas Omri, depois Acabe, né? E por fim a linhagem de Acabe, até que fosse exterminada, né? A gente vê que Jeú foi usado por Deus para isso, para retirar aquela linhagem. Mas nós vemos que eles rejeitaram não somente o que Deus falava, mas eles rejeitavam tudo aquilo que expressava a vontade de Deus. Então Jezabel matou os profetas de Deus. Não conseguiu matar todos porque Elias, Deus escondeu, Deus ocultou. Obadias, escondeu mais 100 profetas em 2 cavernas, 50 em cada caverna. Quem sabe Deus usou mais algumas pessoas para livrar outros, né? Porque a Bíblia nos mostra que 7.000 não dobraram seus joelhos diante de Baal. Então houve uma ação, mas a intenção daquela apostasia, daquele centro de instalação da apostasia era destruir não somente a adoração a Deus, mas também aqueles que adoravam a Deus. E chega um ponto então, né, que a Bíblia nos mostra lá em primeiro, antes de ler o 2º livro de Reis, vamos ler primeiro o livro de Reis, né, capítulo 18 e versículo 17, né, em relação a Elias, só para a gente manter essa cronologia. Então, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17, que nos diz a palavra, né? Quando Acabe viu Elias, disse: então é você o perturbador de Israel? E Elias respondeu: eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa de seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Balaíns. Ou seja, vocês são os apóstatas. Vocês abandonaram a palavra, vocês calcaram a palavra, vocês rejeitaram aquilo que Deus tinha dado para o povo de Israel, vocês que tiraram uma revelação que não era humana, era uma revelação divina que Deus tinha colocado, Deus tinha marcado este povo. Mas veja, irmãos, embora Elias expressamente mostra que vocês que abandonaram os mandamentos do Senhor, ou seja, vocês são os apóstatas, qual era a acusação de Acabe? A acusação de Acabe é que Elias era o culpado. Elias era a causa do problema, Elias era a causa da separação entre o povo de Israel, uns acreditando no Senhor, outros em Baal, né, e grande parte titubeando entre dois caminhos. Então Elias era o culpado. Então veja, esta é a ação do apóstata. O apóstata, ele que abandonou os mandamentos do Senhor.
Então era Acabe, Elias expressamente diz: vocês abandonaram os mandamentos do Senhor. Então vocês são os apóstatas, mas o Acabe dizia o contrário: não, você é o causador dos nossos problemas. Se não fosse você, estaria todo mundo adorando a Baal em paz, estaria todo mundo aí, né, Baal ou qualquer outra coisa, sem ter uma definição. Então, quem causou a divisão, quem causou essa polêmica é você, Elias, você é o culpado. Glória a Deus. E é interessante, irmãos, mostrar que diante dessa situação de apostasia que estava em Israel, Elias convocou, nessa oportunidade aqui na sequência, né, do capítulo, nós vamos perceber isso, que ele diz para Acabe: chame os profetas de Baal, de Azerá, toda essa turma aí, para ir lá no Monte Carmelo. Alguns estudiosos dizem que Monte Carmelo era considerado a casa de Baal, né? Então Elias, ele se coloca numa situação, humanamente falando, desfavorável diante da crença daqueles idólatras, da crença daqueles apóstatas. E ele diz: vamos lá. Por que nós temos que ir lá naquele monte? Porque o povo não pode ficar indefinido. Nós temos que ter definição. Uma igreja verdadeira não pode ficar definida: não, isso aqui não tem problema, isso aqui vai. Não, nós temos que definir. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou isso aqui é verdade ou não é verdade. Oh, glórias ao nome de Jesus. Ou isso aqui é algo de Deus, ou isso aqui não é de Deus. Nós não podemos titubear entre dois caminhos, porque quem está entre dois caminhos não está em nenhum. Ou melhor, está no caminho que não é de Deus. Quem está em dois caminhos, ele não está no caminho estabelecido por Deus. Porque Deus exige definição, Deus exige um posicionamento. Então veja, irmãos, a Bíblia nos mostra que Elias foi ao Monte Carmelo numa situação humanamente desfavorável. Para quê? Para exigir do povo de Israel um posicionamento. Até quando vocês vão ficar aí titubeando entre dois caminhos? Hoje vocês vão ter que escolher. Hoje vocês vão ter que tomar posição. Aleluia! Ficar sem posição significa rejeitar aquela posição que Deus quer que você esteja. Essa era a situação do povo de Israel. E essa era a situação de Elias e a situação de Acabe. Então a oposição de Acabe não era somente fazer o povo deixar de abandonar a Deus, deixar de adorar a Deus, melhor dizendo, né? Mas era se levantar contra todos aqueles que traziam esta palavra na sua vida. Jezabel mandou matar, Elias, né, foi oculto por Deus, e Acabe acusava Elias como se Elias tivesse sido culpado de tudo. Agora lá em 2º livro de Reis, nós vemos o sucessor de Elias, capítulo 6, versículos 31 a 23, nos diz assim a palavra, ou melhor, 31 a 33, nos diz assim a palavra: então o rei disse, depois que Ben-Hadad, o rei da Síria, juntou seu exército em redor de Samaria, houve aquela grande fome. E aí o rei, né, nos mostra que ele viu aquelas mulheres dizendo: olha, eu tratei com minha vizinha, minha amiga aqui, um dia a gente comeu o filho dela, no outro dia a gente ia comer, um dia comeu meu filho, outro dia ia comer o filho dela, aí nós comemos o meu filho e agora o dela. Ela escondeu, não quer mais que a gente consuma, né? Só quis aproveitar o meu filho. E aquele rei então entra em desespero, ele rasga suas vestes, e a Bíblia nos mostra então que ele disse, olha só o que esse rei falou: que Deus me castigue, que Deus me castigue, se até o final do dia Eliseu, filho de Safate, ainda estiver com a cabeça sobre os ombros. Eliseu estava sentado em sua casa juntamente com os anciãos. O rei enviou um homem à sua frente, mas antes que o mensageiro chegasse, Eliseu disse aos anciãos: vocês estão vendo como aquele filho de um assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça? Quando o mensageiro vier, fechem a porta e empurrem-no com ela. Não é fato que logo depois dele se ouvirá o barulho dos passos de seu senhor? Enquanto Eliseu ainda falava com eles, chegou o rei, que disse: eis
que este mal vem do Senhor Deus. Que mais poderia eu esperar do Senhor? Quem era a causa daquele mal? Será que era o Deus de Eliseu? Será que era Eliseu? Não, era o próprio rei. Aquele mal estava vindo porque Deus havia aplicado aquele caminho, um caminho de condenação, um caminho alternativo de condenação em virtude das decisões daquele rei, em virtude da apostasia. Aquele cerco, aquela perseguição, aquela fraqueza dele em relação aos seus inimigos era decorrente da apostasia que eles haviam decidido estabelecer no reino, decidido estabelecer para a sua vida. Agora, quem é o acusado aqui? O rei, o apóstata, acusou quem? Acusou o Deus de Israel e acusou Eliseu. Nós vamos matar Eliseu. Então veja, irmãos, é essa situação que até os dias de hoje acontece. A apostasia faz com que o apóstata fique inimigo não somente da palavra rejeitada, da doutrina rejeitada, mas de todos aqueles que têm esta doutrina na sua vida. Por quê? Porque é uma consequência, né? A igreja verdadeira, ela tem a palavra na sua vida. Então, quando se rejeita a palavra, se rejeita também a igreja. Estamos falando aqui da igreja verdadeira, né? A igreja que vive esta palavra, que vive esta revelação bíblica, né? A sã doutrina, como em várias passagens bíblicas nós vemos, é denominada esse autêntico, essa autêntica palavra, né? Pura, completa, que Deus estabelece. E aí, o que acontece com essas pessoas? Apocalipse 12, versículo 10, nos mostra a palavra, né? Apocalipse 12, versículo 10, nos mostra a palavra, então, que elas começam a entrar numa situação semelhante àquele que está levando elas a isso. Quem é essa pessoa que a Bíblia nos mostra lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 10? Diz assim a palavra: e foi expulso, começando no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A Bíblia nos mostra que existe uma guerra constante. Deus falou isso lá no princípio para a serpente: porém inimizade entre a tua semente e a mulher, entre a semente da mulher e entre ti e a semente da mulher. Ela, essa semente, pisará a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esta inimizade entre a serpente e a semente da mulher, essa inimizade entre o Filho, a palavra, o Verbo de Deus e Satanás, isso aí se expressa até hoje na inimizade do diabo contra a igreja. Então veja, o que a Bíblia está nos mostrando aqui? Que ele acusa os nossos irmãos. Acusa quem? Acusa a igreja. O diabo está lutando contra Cristo. Então veja, irmãos, esta ação que nós vemos na história bíblica e que a Bíblia nos mostra no decorrer de outros versículos do Novo Testamento, que nós não veremos ainda hoje, é um reflexo de uma ação do diabo contra a igreja verdadeira, contra a igreja onde o Verbo está.
é um reflexo desta ação, é uma reprodução desta ação. Então essa pessoa que está se levantando contra essa doutrina, esse apóstata que se tornou inimigo daquela revelação bíblica, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer o mesmo que o diabo faz. Porque a sua ação, a ação dessa pessoa é um reflexo dessa ação do diabo contra Cristo. A ação de uma pessoa apóstata contra a palavra é um reflexo da ação do diabo, como nós estamos vendo aqui. Então ele acusa a igreja. Por que ele acusa a igreja? Porque a igreja é o corpo do verbo. A igreja é a expressão física do verbo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Então vejam, irmãos, por que Jesus veio a esta terra? O verbo, a Bíblia nos mostra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo se fez carne. Por que ele se fez carne? Ele era carne? Não. Ele é espírito. Deus é espírito, Jesus é espírito, mas o homem estava tão cego, o homem estava tão com a sua mente obstruída que ele não conseguia enxergar Deus. Ele não consegue escutar algo que é espiritual. E a Bíblia nos mostra então que para que o homem enxergasse Deus, para que o homem escutasse Deus, o verbo se fez carne. Aleluia! Aleluia! A Bíblia nos mostra, Filipenses capítulo 2, que ele se despojou da sua divindade. Ele se despojou daquilo que ele tem desde a eternidade. De eternidade a eternidade, Deus é Deus. Mas o verbo se despojou disso. E ele se fez carne. E habitou entre nós. E nós ouvimos. Aleluia! Por que nós vimos ele? Porque ele se fez carne. Nós conseguimos enxergar ele agora. Nós conseguimos agora receber, porque ele se fez carne, ele se aproximou de nós, ele se tornou físico para que nós pudéssemos ver ele. Glória a Deus. Mas a Bíblia nos mostra que depois do seu ministério terreno, Jesus foi de novo ao céu. E hoje ele está sentado à destra de Deus Pai. Aleluia! Mas na igreja ficou o seu corpo. E agora a expressão física do verbo está onde? Onde está a expressão física do verbo? Está na igreja. O cabeça não está mais fisicamente entre nós. Aleluia! Mas a vida dele, a unidade espiritual está agora na igreja. E o que Deus quer então? Que a igreja seja a expressão física daquela verdade que está revelada em Cristo. Que as pessoas olhem para a igreja e vejam ali o verbo encarnado, o verbo expresso, o verbo habitando em seres físicos, em pessoas que podem ser vistas, em pessoas que possam ser escutadas fisicamente pelos demais, por aqueles que ainda não conhecem, por aqueles que ainda não receberam esta revelação. Glória a Deus! E por isso que o diabo acusa estas pessoas de dia e de noite. Por quê, irmãos? Porque a estratégia de Deus é que aquelas pessoas olhem para a igreja, que o mundo olhe para a igreja e enxergue Cristo. E a estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não olhem para a igreja como o verbo de Deus. A estratégia do diabo é fazer com que as pessoas não consigam enxergar Deus na igreja. Então vejam, quando existe uma igreja que possui essa doutrina, que vive essa doutrina, qual é a ação do diabo? É acusar. É acusar. É acusar. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Aleluia. No tempo de Jesus, meus irmãos, a Bíblia nos mostra que eles acusavam Jesus. Esse aí é Beelzebul, ele expulsa o demônio por Beelzebul. E Jesus disse para os seus discípulos: olha, se fazem isso, não somente as suas ações, mas tudo que fizeram para ele, se fazem isso em lenho verde, se fazem isso em mim, que tenho a essência da vida,
e tenho a seiva. A seiva está em abundância. O que farão em lenho seco? O que farão diante da fragilidade humana, de uma natureza humana que vai estar nas pessoas, na igreja, que embora sendo igreja, embora sendo corpo de Cristo, estão numa natureza humana, numa natureza frágil, numa natureza debilitada, aleluia, cheio de fragilidades. O que eles vão fazer? Se em lenho verde, se em alguém que está cheio da seiva do Espírito, eles acusam, eles maltratam, eles perseguem. Imagina o que fazer em uma estrutura que é humana. Aleluia. Aleluia. Eles vão fazer isso em vocês também. Porque vocês são o verbo, a expressão do verbo. O verbo é Cristo, mas a expressão física do verbo está na igreja. A igreja é o corpo visível de Cristo que está sobre a terra. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Esquecem os apóstatas que esses crentes que eles acusam estão lutando para serem santos. Estão dispostos a serem santificados e certamente o serão. Pois a Bíblia nos mostra que aquele que começa a boa obra a aperfeiçoará até a vinda de Cristo Jesus. Aleluia, isso está registrado. Uma palavra bem conhecida em Filipenses, capítulo 1 e versículo 6. Aleluia, aleluia. Aquele que começa a boa obra. O apóstolo Paulo escreve: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Então veja, irmãos, qual é essa ação de acusação que existe? Os apóstatas apontam defeitos em igrejas que ainda não apostataram. A igreja não apostatou, mas ela tem defeitos? Claro que tem. Porque ela é constituída de seres humanos, ela é constituída de pessoas. Filipenses, capítulo 3, versículo 12, nos diz a palavra: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não que eu tenha obtido plenamente, mas eu prossigo, eu estou indo nessa direção. Esse é o meu objetivo, esse é o meu foco. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. 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 Em todas as igrejas perfeitas encontraremos debilidades, e em algumas até certa perigosa tolerância que deve ser combatida. Porém, nessas igrejas, o errado ainda não é considerado certo. Apesar da sua fragilidade, o errado é errado. Quando alguma coisa errada acontece na sua vida, na igreja, eles sabem, isso aqui é errado. Aconteceu, mas não pode acontecer. E o pecado ainda é pecado. Isso aqui é pecado. E o pecador ainda pode ser disciplinado. Então essa é a característica das igrejas perfeitas. Encontraremos debilidades nela? Claro que encontraremos. De repente até tolerância, tá passando alguma coisinha ali, olha ali é pecado, mas olha ali, esse erro está acontecendo lá, olha só aquela igreja, viu só como eles erram também, viu só, olha aí, Estão dizendo que a gente erra, mas olha isso, olha o pecado ali.
pode até haver uma perigosa tolerância. Pode até haver um pecado naquela igreja. Mas qual é a grande marca dessa igreja verdadeira? É que o pecado não deveria estar lá, não deveria estar, mas se está, as pessoas olham para ele, isso aqui é pecado. Está aqui, mas não pode estar. Nós temos que tomar uma atitude. Agora, na igreja que apostatou, o pecado está lá, o mesmo pecado, só que aquilo ali não é mais pecado. Aquilo ali agora faz parte do normal. Aquilo ali é algo que não é necessário mais que uma atitude seja tomada em relação àquilo, porque é normal para eles. Essa é a grande diferença entre a igreja que apostatou e a igreja que não apostatou. Pode estar o pecado nas duas? Pode, mas numa, mesmo que o pecado esteja lá, mas ela rejeita. Aquilo ali é errado ainda. Quem sabe está dormindo, né? Ela está numa situação de perigo, de uma perigosa tolerância. Mas aquilo ali é pecado, mas na apóstata não. Aquilo ali acontece, a mesma coisa acontece lá. Só que na igreja que apostatou, aquilo ali não é mais erro, aquilo ali não é mais combatido, aquilo ali não é mais tratado. Aquilo ali é aceito, aquilo ali passou a fazer parte da sua estrutura, passou a fazer parte de si próprio. Então veja, irmãos, a Bíblia nos mostra, lá no livro de Apocalipse, que todas as igrejas, as 7 igrejas, né, dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, tinham defeitos. Todas tinham defeitos. Né? E é interessante que Jesus começa falando sobre elas, elogiando. Sei que tu tem isso de bom, mas tu tem isso de ruim também. Né? Jesus ele vai trabalhando. Na igreja de Éfeso, conheço as obras que você realiza. Tanto seu esforço como a sua perseverança. Que não pode suportar os maus. Que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança, suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra ti. Olha o defeito aí. Olha, tu tem um monte de coisas boas, mas eu tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Olha esse problema aí, Lembra-te de onde você caiu, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Tu está em condições de se arrepender ainda, igreja de Éfeso. Efésios, a consciência de vocês ainda não está morta. Vocês conseguem se arrepender ainda. Aleluia. Agora na igreja apóstata, a Bíblia nos mostra que o apóstolo não consegue mais se arrepender. Não há mais espaço para arrependimento, porque ele rejeitou aquela palavra. Jesus está falando. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta. Mas a igreja apóstata não abre mais a porta. Aleluia. A igreja apóstata não abre mais a porta, porque ela rejeitou aquela palavra. Olha só a carta à igreja de Esmirna. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, é blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Ele vai conversando com a igreja de Esmirna. E ele vai mostrando e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Existiam coisas dentro daquela igreja, Jesus estava alertando, tem coisa aí que é necessário cuidado. Ele diz para ela, conheço a tua pobreza. Por que Jesus fala pobreza? Tinha alguma coisa faltando nela. Agora, Jesus não rejeita essa igreja, muito pelo contrário.
Ele diz assim, ó, seja fiel até a morte. E o que vai estar te esperando lá no final? A coroa da vida. Você está no caminho. Tem coisas que estão faltando para ti. Aleluia. Alguma coisa, né? E existe a coisa circundando a tua existência, sei que são coisas perigosas, mas tu estás no caminho. A trilha, eu estou enxergando a tua trilha. Ó, vai até o final nesse caminho aqui. Tenha cuidado com essas coisas que eu estou te falando. E lá no final desse caminho onde tu estás, vai estar a coroa da vida. A igreja de Pérgamo, Jesus mostra para ela o lugar onde ela está, onde está o trono de Satanás. Agora ele diz assim, ó, tenho porém contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Cuidado. Ó, cuidado. Versículo 16. Portanto, arrependa-te. Olha aqui, igreja de Pérgamo. O teu coração ainda está aberto para o arrependimento. Aleluia. Te arrepende. Muda de vida. Muda a tua direção. Igreja de Tiatira. Jesus está dizendo também ao anjo da igreja de Tiatira, conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda reduz os meus servos. Seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Tem coisas boas, mas tem coisas que tu tem que arrumar. Tem fragilidades. Então veja, irmão, se a gente for olhar as igrejas que Jesus, às quais Jesus se refere lá no Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia, Jesus mostra aqueles pontos em que ele está agradado, mas em todas elas existe alguma coisinha que está faltando. Ó, esse problema que tu tem que arrumar. Isso aqui tu tem que fazer melhor. Por quê? Porque toda igreja tem fragilidades. Nós temos que entender isso. A igreja de Jesus, a igreja mais íntima de Jesus, constituída pelos 12 apóstolos, tinha problemas. Tinha uns lá que queriam ser superiores aos outros, né? Estavam umas confusões lá, né? Os filhos de Zebedeu, a mãe deles queria interferir. Aí Jesus, em situações que ele vê aquela disputa, né? Ele conversa com eles, trata o problema, chama uma criança, vocês têm que ser como essa criança. Uma criança não tem ambição. Uma criança não tem isso que vocês estão apresentando aí. Aleluia. Tinha aquelas pessoas que queriam, né, quem sabe, agir com violência. O Pedro. Mas Jesus ia tratando aqueles problemas. Um deles não teve volta. O Judas. Quantas oportunidades Deus deu para o Judas? Esse aí não escapou. A última oportunidade na Santa Ceia, Jesus ainda mostra, alguém aqui vai me trair. Ainda havia uma chance de arrependimento para Judas. Veja, irmãos, ele iria entregar Jesus. Aí havia uma chance ainda. Aleluia. Numa igreja com 12 membros. A igreja mais próxima. Claro que não eram somente esses membros, né? Nós vemos que houve ocasiões que Jesus mandou dezenas de pessoas, né? Na sua ascensão havia cerca de 500 pessoas. Mas aqueles 12 eram os mais próximos. E ali tinha problemas. Ali tinha fragilidades. Ali tinha pessoa que não tinha ousadia de manter-se, né, como Jesus queria. Pedro negou Jesus. A igreja é assim. A igreja é constituída de pessoas.
Agora, o erro é erro, o pecado é pecado, a palavra é verdadeira. Essa é a grande questão da igreja, irmãos, que é uma igreja verdadeira. A palavra é considerada como verdadeira. Então a palavra não é rejeitada. Eu aceito essa palavra. Eu não estou lutando contra a palavra. Eu não estou lutando contra alguém que está investido desta palavra. Agora veja, irmãos, o defeito da igreja apóstata é que ele atinge o núcleo da igreja, que é a obediência à palavra de Deus. Quem é Jesus? Jesus é a pedra angular, né? A Bíblia nos mostra a pedra angular, que os construtores rejeitaram, os judeus rejeitaram Jesus, mas ele é pedra angular, aquela pedra que sustenta a estrutura. Se essa pedra for rejeitada, qual é o futuro daquela construção? Então, a igreja apóstata, a grande questão dela é que a palavra não é mais o mais importante. Preste atenção nisso, irmãos. Na igreja apóstata, a palavra deixa de ser o eixo. Na igreja verdadeira, pode ter fraqueza, pode ter fragilidade, mas eles ainda estão pensando, a palavra diz isso? O que a palavra estabelece? O que a palavra nos mostra? Como é que a gente vai fazer para estar dentro dessa palavra, dentro dessa revelação? Chega lá numa convenção, onde é que está o eixo? É a palavra. Chega numa reunião, qual é a grande preocupação? É estar dentro da palavra. Chega numa reunião de superintendências, uma reunião de departamentos, qual é a grande preocupação? É estar dentro da palavra. Será que nós vamos estar dentro da palavra se a gente fizer isso? Será que nós não vamos estar ofendendo a palavra se a gente tomar tal atitude? O eixo é a palavra, o padrão é a palavra. A estrutura central é a palavra. Aleluia. Embora tenha fraquezas, embora tenha fragilidades. Agora, a igreja que rejeitou a palavra, o foco dela passa a ser outro. Passa a ser agora o pragmatismo. Passa a ser agora o ser humano. O ser humano assume agora a liderança, assume agora o ponto de referência. Ele pensa assim agora, vem cá, mas isso aqui vai agradar ou vai desagradar? Se a gente pregar isso aqui, hein, será que aquele irmão que dá um dízimo alto não vai sair da igreja? Se a gente pregar isso aqui, será que a juventude não vai sair fora? Ou seja, o foco dele passa a ser outro. O foco não é mais a palavra. O mais importante daquela igreja não é mais a palavra, é o pragmatismo. Se eu fizer isso aqui, ou seja, o que é pragmatismo? Vamos ver o que funciona. Nós queremos na nossa igreja bastante gente, a gente quer encher a igreja. Nós queremos ter bastante gente aqui, então vamos ver assim, o que funciona? O que funciona? Não importa se a palavra apoia ou não aquilo, importa o seguinte, funciona, está enchendo a igreja? Opa, isso aí é bom. Essa igreja, irmãos, ela abandonou a palavra. A palavra não é mais o centro dela, a palavra não é mais a pedra angular. Não é mais a pedra que sustenta toda a estrutura. Oh, glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Mas a igreja é verdadeira, com toda fragilidade, com todo problema que possa existir, mas ainda a referência é a palavra. O pecado é pecado. O erro é erro. A referência é a palavra. O temor é em relação à palavra. Agora veja, irmãos, a palavra de Deus afirma expressamente que aqueles que estão sendo santificados, embora não perfeitos de uma forma plena, de uma forma visível, a gente vai ver depois o que é perfeição para Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula. Aqui a gente vai dar só uma pincelada, a gente vai aprofundar isso na próxima aula. Mas quem sabe a pessoa vê, tem problema ali.
Mas só que Deus está vendo aquela igreja de um outro jeito. Isso nós vemos claramente em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Só um pouquinho. Preste atenção nisso aqui. Com uma única oferta aperfeiçoará aqueles que estão sendo santificados? É isso que a Bíblia diz? Olhe na sua Bíblia aí. Aqui não, aqui diz aperfeiçoou. Você vai ver na sua Bíblia também. Com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, a perfeição para Deus não é um estado estático, uma situação estática, uma situação momentânea, não. Perfeição para Deus é o caminho em que nós estamos, é a nossa referência, é o nosso alvo, é o nosso ponto onde nós vamos chegar. Quem é perfeito, quem foi aperfeiçoado para Deus? É aqueles que estão sendo santificados. Quando Deus olha para uma igreja e vê, opa, tem erro ainda ali, tem problemas, mas vejam só, eles estão sendo santificados. Ontem eles estavam de um jeito, hoje eles estão um pouquinho melhor. Eles estão sendo santificados. Eles ainda têm a palavra como referência. Veja como é difícil, né, esta forma de condução deles, né? Porque, veja, irmãos, a coisa mais difícil para o ser humano, e a gente entende perfeitamente quando nós vemos a igreja de Filadélfia, a coisa mais difícil para o ser humano é o quê? É negar a sua natureza, é ir de encontro, ou seja, contra a sua própria natureza. É a coisa mais difícil. Né? Por que hoje as pessoas, né, têm tantos problemas de saúde? Uma das causas é isso. A pessoa não consegue viver exatamente certinho como deve ser. Comer exatamente a quantidade que tem que comer, o tipo de comida que tem que comer, né? As atividades que tem que fazer, tudo certinho. Por quê? Porque a natureza humana reclama conforto. A natureza humana reclama prazer. Então, muitas vezes a pessoa faz coisas que vão contra a sua própria natureza. E destroem a sua natureza, destroem a si próprias. A coisa mais difícil que existe, irmãos, é justamente se opor à nossa natureza, se opor às nossas inclinações carnais. Isso é a coisa mais difícil que existe. Agora vejam só o que a Bíblia nos mostra. Em relação à igreja de Filadélfia, Jesus fala: conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso significa que aquela igreja era perfeita? Num olhar humano, vamos dizer assim? Jesus agora dá o problema dela. Que tens pouca força. Ó, tu tem pouca força. Agora, por que aquela igreja tinha pouca força? Por quê? Porque, meus irmãos, guardar a palavra, nós vamos ver que essa era a grande característica dela. Tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardar a palavra não é coisa para qualquer um. Guardar a palavra significa renunciar à minha natureza. Por quê? Porque a carne se opõe ao espírito, a carne luta contra o espírito, a carne é inimiga do espírito, o espírito contra a carne. Porque se opõem, são opostos entre si.
Por isso que Jesus diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Se você não estiver disposto a tomar a sua cruz dia a dia, você não vai conseguir seguir Jesus. Não vai conseguir. E seguir Jesus, o que significa? Não é seguir, né, um personagem físico. Jesus é o verbo. Jesus está dizendo, em outras palavras, né, se você quer vir após mim, após o verbo, após a palavra, se você quiser seguir a palavra, porque Jesus é o verbo, ou seja, se você quer seguir a palavra, se você quer seguir o verbo de Deus, se esse é o desejo do teu coração, se esse é o teu objetivo, Jesus está falando para quem quer isso. Se você quer isso, então existe uma coisa que você tem que fazer: negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz, ou seja, crucifique a sua vontade, e aí tu vai conseguir. Aí siga-me, aí tu vai vir após mim. Aí tu vai conseguir seguir a palavra. Então veja, irmãos, a coisa mais difícil que tem é isso, é negar a si mesmo. Por isso que a igreja de Filadélfia se sentia fraca. Aleluia! Jesus diz assim: ó, eu sei que tens pouca força. Agora tem uma coisa. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A coisa mais difícil que alguém pode fazer, tu estás fazendo, igreja de Filadélfia. Aleluia! Que é levar a minha palavra. É guardar, porque para guardar a minha palavra, para conseguir guardar a minha palavra, tu estás negando a ti mesmo. Para conseguir guardar a minha palavra, tu estás tomando a cruz dia a dia. Porque se tu não tivesses fazendo isso, se isso não fosse uma realidade na tua vida, tu não conseguirias guardar a palavra. Então veja, mas quando Jesus diz assim, ó, tu estás guardando a palavra, ele está dizendo um monte de coisas. Ele está dizendo assim, tu está negando a ti mesmo. Tu está tomando a tua cruz todos os dias. Aleluia. E olha, para fazer isso na força humana não tem como. A tua força humana é pequena. É insuficiente para te conseguir fazer tudo isso. E aí, eu creio que aquela igreja, irmãos, ela sentia isso aí. Ela diz, misericórdia, Jesus. Eu não tenho força. E Jesus diz assim, eu sei que tu não tem força. Eu sei que tua força é pequena. Aleluia. Aleluia. Mas ele diz assim, ó, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Tu não consegue abrir, mas eu abro. Essa porta eu abri. Eu coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia! A tua força não é necessária para abrir uma porta que está acima de tuas forças, porque eu que abro essa porta para ti. E ninguém pode fechar ela. Eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vejam, a igreja de Filadélfia, para aquilo, para o que Deus tinha chamado ela não tinha força suficiente. Era difícil para ela. Mas ela estava fazendo aquilo que o ser humano não consegue fazer, o homem natural não consegue fazer. É só pela ação do Espírito Santo que se torna possível eu negar a minha vontade. É a ação do Espírito Santo na minha vida que torna isso possível. Por isso, irmãos, que nós estamos numa igreja em que pregamos a questão da oração, do jejum, porque somente com esta ação na minha vida vai ser possível fazer o que Deus quer que eu faça. Vai ser possível seguir a Jesus, seguir a palavra, estar com a palavra no meu interior, viver aquela palavra.
Agora veja, irmãos, como que era a igreja de Laodiceia. Olha a diferença dessa igreja. A igreja de Laodiceia é a única igreja que não recebeu nenhum elogio. Vamos ver isso aí? 3, versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 15. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem, abastado, não preciso de coisa alguma. Mas você não sabe que é infeliz, sim, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aleluia! Essa era a situação daquela igreja. Agora vejam, irmãos, aquela igreja estava, de uma forma geral, alheia àquilo que Deus tinha estabelecido para ela, alheia à visão de Deus, a ponto de Jesus dizer, você tem que comprar colírio para te enxergar, tu não está enxergando. Tu não está conseguindo enxergar a situação que tu está fazendo. Tu acha que tu é rica, abastada, que não falta ter coisa, não te falta nada, mas tu não tem nem roupa. A coisa mais básica é roupa. A coisa mais básica é ter visão. Tu não tem visão, tu não tem roupa. E tu não estás enxergando isso. Aleluia. Glória a Deus. Olha a situação que uma igreja se encontra. Mas Deus quer trabalhar em nossa vida hoje para que os nossos olhos sejam abertos, para que nós estejamos com nossa visão aberta, para que nós entendamos o que Deus quer, que nós tenhamos a visão de Filadélfia, a visão de guardar a palavra, de viver a palavra. Muito bem, irmãos. E aí nós vamos para o tópico número 4, que é o caminho de condenação traçado por Deus aos apóstatas. O pastor Humberto já falou isso na aula passada, né? Falou a diferença entre o apóstata e a igreja apóstata. Então existem igrejas que são apóstatas. Ele citou, por exemplo, né, o caso da igreja católica, que apostatou lá no século III, segundo, terceiro, né? Se desviou. E a gente sabe tudo o que aconteceu, Idade Média, enfim. Numa igreja que apostatou. Agora, aquela pessoa que hoje está numa igreja que apostatou, por exemplo, né, 17 séculos atrás, ela é apóstata? Não, porque ela nunca conheceu o Evangelho. Ela nunca conheceu, ela nunca teve essa revelação. Então ela é aberta para o arrependimento? É. Em princípio obviamente que a situação pessoal de cada um só Deus conhece, né? Mas em princípio ela ainda tem condições de se arrepender. O pastor Humberto falou bastante sobre isso, falou também em Hebreus capítulo 10, versículo 26, né, explicando, enfatizando o que é apostasia, que diz assim, porque se vivemos deliberadamente pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Em Judas 1 e 4 nos mostra então que essas pessoas, né, já não resta sacrifício pelos pecados, que vive deliberadamente no pecado, já rejeitou a palavra. Essas pessoas que vivem nessa situação, Judas diz que estão antecipadamente condenados, né, versículo 4 da sua epístola. Segundo aos Coríntios 11, versículos 13 a 15, a Bíblia nos mostra também o destino deles, que é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses 3, versículo 19 também, a Bíblia nos mostra isso. Agora veja uma coisa, irmãos. O caso de crentes fiéis que se converteram numa igreja apóstata, qual é a situação deles? Apocalipse 3, versículo 4, nos diz a palavra:
Quando fala da igreja de Sardes, diz o seguinte: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Tu tens problemas, mas tem alguns aí, tem algumas pessoas aí em Sardes, poucas pessoas. Não são muitas, são poucas. Mas essas poucas ainda não contaminaram as suas vestiduras. Estão lá. Agora veja uma coisa aqui, irmãos. Essas pessoas aparentemente estão bem. Mas até quando estarão bem lá no meio? Até quando estarão bem? Nós vamos ver que, muito embora essa pessoa pode ter conhecido o Evangelho numa igreja assim, pode estar naquele momento em uma situação boa, mas existem fatores que vão tornar muito difícil ela se manter dessa forma. Isso nós vamos ver em seguidinha, né? Vamos agora um pequeno intervalo e logo em seguida nós retomamos então para fazer a conclusão desta lição. Vai caminhando, lutando e vencendo as forças do mal. Deixa de lado a tristeza, esquece os problemas e vive sorrindo. O mundo oferece dinheiro, prazeres e fama para tentar nos levar, mas o crente não se deixa enganar. Ele vem à igreja e começa a cantar. Prazeres, Jesus oferece a paz que é real. Se o mundo oferece riqueza e sua glória, Jesus nos dá a vida eterna. Nada consegue tirar e nem separar o cristão de Jesus, porque Cristo já ressuscitou, está em nossa frente, dando-nos
proteção. Aleluia, Cristo está vivo. Aleluia, Ele é tudo que eu preciso. Aleluia, Cristo está vivo. Aleluia! Cristo está vivo, a palavra está viva, o verbo está vivo. Que maravilha! Então veja, irmãos, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 21, nos diz a palavra: foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Se você, uma pessoa, né, aceitou Jesus numa igreja, quem sabe apostatou 100 anos atrás, né? Décadas atrás, mas ela conheceu o evangelho ali. Ela pode ser salva ali, claro. A palavra, né, ela pode, uma frase pode levar, tocar a vida da pessoa, que a pessoa está sedenta, né? E uma palavra pode fazer com que nasça nela a natureza, né, se implante nela, que ela nasça de novo. Agora veja uma coisa, irmãos, o que a palavra nos mostra? Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Nós somos reconciliados, a palavra de Deus nos mostra isso, reconciliados pela sua morte, mas somos salvos pela sua vida. Ou seja, a vida de Jesus em nós, a ação do Espírito Santo na minha vida, é a ação do Espírito Santo que vai fazer com que eu chegue até o fim. Quem vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Então, ter aquela primeira experiência, a pessoa está sedenta por Deus. Ela entra numa igreja qualquer e ela ouve aquela palavra. Ela não sabe nada, ela não conhece coisa alguma. Aquilo ali toca o seu espírito, alimenta aquela sede espiritual que ela tem na sua vida. Ela se entrega para Deus, se arrepende da sua natureza, nasce de novo. Ela está salva. Naquele momento, vamos supor que aconteça isso. Aquela pessoa entregou a vida para Jesus, naquele momento ela morre. Ela está salva. Por quê? Porque o fim dela foi ali. Ela se arrependeu de tudo que ela era, aceitou a natureza de Deus na vida dela, nasceu de novo. Se o fim dela é aquele momento, ela é salva. Mas se o fim dela não for naquele momento, a Bíblia diz que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí, irmãos, que vem a questão do nosso procedimento. Aí que a Bíblia nos mostra que nós temos que batalhar pela nossa fé. Se nós temos que batalhar pela nossa fé, é sinal que a nossa fé vai ser atacada. Se a Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim para ser salvo, é sinal que nós vamos sofrer ataques para que não perseveremos até o fim. Então aquela pessoa que está numa igreja assim, será que ela vai conseguir perseverar até o fim? Será que ela vai conseguir levar a sua vida, aquilo que ela recebeu de Deus naquele momento, naquele primeiro contato, naquele momento que a sede da sua alma foi saciada? Será que ela vai conseguir manter aquilo ali até o fim? Jesus, nós já vimos isso em outras aulas, né, falou claramente para aqueles religiosos, né, que se achavam tão importantes em conduzir pessoas,
para um conhecimento com as escrituras, né, com a lei mosaica. Ele diz: vocês transformam ela em pessoas muito mais condenadas. Porque vocês levam a verdade, mas depois vocês endurecem o coração daquela pessoa, vocês estragam aquela pessoa. Vocês fazem com que o coração daquela pessoa depois se rejeite. Vocês fazem ele ter o contato com a palavra, depois fazem ele rejeitar aquilo. Aleluia. Então veja, irmãos, a questão é chegar até o fim, é manter aquela vida. Nós somos salvos, a reconciliação é pela morte. Nós cremos, nós aceitamos. Agora, a salvação é pela vida, é nós mantermos a vida de Deus, a natureza de Deus viva em nossa vida. Veja, irmãos, que Mateus, capítulo 25, todos conhecem a parábola das 10 virgens. 5 nécias, 5 prudentes. As prudentes tinham levado azeite nas suas vasilhas, as nécias não tinham levado. E chegou o momento em que elas estavam pertinho do fim. O problema é que as nécias não tinham azeite suficiente para chegar no fim. Não tinham. Elas não conseguiam. E aí olha só o que aconteceu. Elas pedem o azeite para as prudentes. O que as prudentes dizem para elas? Se nós dermos azeite para vocês, vai faltar para nós. E nós que nos esforçamos, nós que lutamos e compramos o azeite, nós compramos a unção tem um preço, o azeite tem um preço. Oração, jejum, atitude. Aí vai faltar para nós. E muita gente, irmãos, vai chegar no final da sua vida. Se Jesus voltar em breve, que tudo indica que sim, que a vinda de Jesus está muito próxima, muita gente vai chegar neste momento sem o azeite. Veja, teve um novo nascimento, mas por estarem numa igreja que não tem azeite, eles vão estar lá dando azeite para os outros, dando azeite para os outros, dando azeite para os outros. E quando chegar a hora de o noivo chamar, mesmo eles tendo uma visão de Deus, tendo a graça de Deus, mas o azeite deles, que é quem garante aquela comunhão com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia de salvação, é a nossa garantia de entrar na eternidade para sempre com Deus. Muitas pessoas vão chegar no final e eles vão ter perdido isso. Por quê? Porque estavam com outras pessoas. Veja, até não eram pessoas ímpias, mas eram pessoas que não buscavam azeite. Quem sabe pessoas que rejeitaram aquela palavra. Irmãos, a Bíblia nos mostra como buscar azeite. Mas quem sabe aquelas virgens que não tinham azeite, elas tinham rejeitado aquela palavra. Não, oração, porque oração, jejum, bobagem. Isso aí é coisa para o passado, isso era coisa da igreja primitiva, porque estava iniciando, eles tinham que mostrar sinais e tal, porque era um trabalho que estava se iniciando. Rejeitaram a palavra, santificação, jejum, oração, rejeitaram. E chegaram no final sem azeite. E aquelas que estavam junto com elas, se tivesse dado azeite, teriam ficado também. Então veja, irmãos, a situação que é estar convivendo com pessoas. Agora imagine convivendo com pessoas que não são virgens, ou seja, não são pessoas que têm a natureza de Deus, são pessoas que já estão contaminadas. Imagine se a convivência entre as 10 virgens quase fez com que as 5 prudentes ficassem sem azeites. Imagine uma convivência
com outro tipo de pessoas ainda mais distantes espiritualmente. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Como nós vamos chegar no fim? Qual vai ser a nossa estrutura ao chegarmos no fim? Isso aqui é algo muito sério. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6 e versículo 1 nos diz a palavra: rapidamente aqui. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então veja uma coisa aqui, irmãos. Olha o perigo de nós estarmos convivendo com pessoas que estão no erro. Não vamos retomar as aulas passadas, não temos tempo para isso, mas já vimos nas aulas passadas que o próprio fato de estarmos por nossa própria vontade, uma coisa é a pessoa que se converteu, digamos assim, ela teve uma experiência com Deus, não sabia de nada, teve uma experiência numa igreja, ela não tinha onde estar, e ela está numa igreja, quem está numa igreja que tem problemas. Para essa pessoa, o que a Bíblia nos mostra? Vimos lá, 1 Coríntios 7, versículo 21. Se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade. Se tem uma igreja que busca essa doutrina, então aproveita a oportunidade. Você vai para essa igreja. Nós temos muitas pessoas que vieram no Ministério de Restauração de outras igrejas. Conheceram Jesus em outras igrejas, mas aquela sede da sua alma levou eles a buscarem mais, e Deus começou a conduzir eles para este caminho. Meu pai, pastor Otávio, hoje está na glória, ele conta que quando ele ainda estava fora da igreja, ele era ímpio, ele tinha uma sede tremenda de Deus, ele orava a Deus no final do dia, ele dizia: Deus, me mostra a verdade. Ele era espírita. A mãe dele era médium, o pai dele era kardecista, de uma forma bem expressiva, A mãe dele incorporava os espíritos de noite e falavam com eles. Mas ele sentia que aquilo ali não era algo que Deus tinha. Aquilo ali não era algo onde Deus estava. E aquela sede dele levava ele a orar no final do dia: Deus, mostra a minha verdade, mostra a minha verdade. Glória a Deus. E um dia ele estava passando na frente de uma igreja, indo para um baile, e entrou na igreja. Aleluia, aleluia. Quando ele saiu daquela igreja, ele era uma outra pessoa. Aí ele seguiu o caminho, foi para o baile. Chegou lá e pensou: o que eu vou fazer aqui? Já não era mais a mesma pessoa. Nunca mais colocou os pés naquele tipo de ambiente. E entregou-se para Jesus. Aleluia. Até o fim da sua vida foi fazendo a obra de Deus. Então, quando aquela pessoa tem oportunidade, surge a oportunidade de ela sair daquele meio, aproveita a oportunidade. Foi chamado num lugar bom, está ali, vai orando, vai clamando, vai buscando a Deus, e Deus vai dar um escape. Aproveita a oportunidade. Quem sabe, se você é a única pessoa, e não tem nenhuma igreja dessa doutrina, você pode ser aquela pessoa que Deus mesmo vai usar para que uma igreja dessa doutrina inicie onde você está. Em muitos lugares começou assim. Uma pessoa a quem Deus trouxe essa revelação, que Deus encheu o seu coração da sua presença, do amor pela sua palavra, elas mesmas começaram. Com as revistas da escola bíblica, com
as mensagens que estão na internet, né, no nosso portal, quantas mensagens que tem aí. Né? Na África, igrejas se começaram tirando fotografias das nossas revistas e mandando para o WhatsApp. Lá eles ministravam as revistas e Deus foi trabalhando e se estabeleceu uma igreja. Então Deus pode começar uma igreja por meio da sua vida. Agora veja, irmãos, uma pessoa que, tendo uma igreja que realmente tem essa doutrina e escolhe para uma outra, qual é o caminho onde ela vai estar entrando? A sua decisão vai levar ela a entrar num caminho de condenação, porque ela rejeitou a oportunidade que Deus deu. Então, nesse caso, ela teve a oportunidade, mas ela rejeitou a oportunidade. E aí acabou agindo, rejeitando a palavra que nos mostra de forma farta, como nós já vimos até aqui, o perigo de estar junto com apóstatas, de estar junto com pessoas que rejeitam a palavra. Então, o simples fato de já ter rejeitado essa palavra que nos mostra para que ela não deve estar junto, isso aí já faz com que ela tenha apostatado em relação àquela palavra. Então, como que ela vai ajudar alguém se ela mesma está doente? Como que ela vai ter algum resultado positivo se ela mesma já foi atingida ao ter rejeitado aquela palavra? Né? E por ter rejeitado, tomou aquela decisão em relação àquele lugar onde ela está, né, naquele momento. Então vejam, existe essa questão, a pessoa pode, né, o fato de ela ter ido para uma igreja assim, uma igreja apóstata, pode já ter sido o resultado de ela ter apostatado e rejeitado uma palavra em relação a uma posição que ela poderia ter tomado e não tomou. Agora, existem pessoas também que são vítimas. Né? Judas capítulo 1, versículo 16, nos diz a palavra que existem pessoas que estão fragilizadas em virtude da forma como aquelas pessoas que são apóstatas agem. Então, o versículo 16 diz: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias e adulam os outros por motivos interesseiros. Então, tem pessoas que vão para uma igreja apóstata ou se aproximam, mesmo não indo para uma igreja, mas mantém o relacionamento com pessoas apóstatas. Por quê? Porque são aduladas. Oh, como tu é querido, como tu é amigo, né? Oh, vamos estar junto, né? E essa adulação que massageia a natureza humana, massageia a carne, e às vezes fica até a pessoa constrangida, né, em relação a que atitude tomar. Isso aí muitas vezes faz com que a pessoa fique em dúvida. Ela não quer rejeitar a palavra, mas aquela pressão, aquela adulação faz com que ela fique balançando. Fique balançando. Ela não se dá por conta do perigo que ela está correndo. E a Bíblia diz então que nesse caso essas pessoas têm que ser ajudadas, né? Temos que nos compadecer daqueles que estão na dúvida. Mas já vimos que o limite, são admoestações, 2 admoestações. Se a pessoa rejeitar, então ela já tomou a sua decisão. Então essas pessoas nós temos que ajudar, porque elas estão na dúvida, elas estão sendo pressionadas. A Bíblia nos mostra, em Eclesiastes 7, versículo 7, que verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. É desses crentes que Judas, a epístola de Judas, nos incita a ter compaixão e arrebatá-los do fogo do inferno. Se alguém está nessa situação, Gênesis 19, versículo 17, nos mostra, essa orientação divina para pessoas que estavam fugindo de um lugar e que, se eles ficassem, eles iriam ser tragados pelo fogo. E Deus diz então para eles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Se tem oportunidade, foge para o monte,
para que não pereças. Vamos ver aqui, temos algumas perguntas. Vamos ver aqui as perguntas que nos chegaram. É perigoso nós visitarmos pessoas desviadas, irmão Marcos? Depende, irmão Marcos, que tipo de pessoa é. Se é uma pessoa desviada que está fraco, né? Uma pessoa desviada que enfraqueceu, enfim, foi enganada, foi, né, um débil, né, e foi enfraquecendo, perdendo a força espiritual. Quem sabe Deus vai nos usar para que aquela pessoa seja ganha de novo. Agora, se é uma pessoa que rejeitou a palavra, uma pessoa que não quer a palavra, uma pessoa que pisou em cima da palavra, você admoesta ela 1, 2 vezes, ela rejeita a palavra. Então, cuidado, você pode estar diante de um apóstata que não consegue mais se arrepender. Esse que é o problema de estar junto com o apóstata, porque ele não consegue mais se arrepender. Aí é um perigo, porque ele não vai conseguir se arrepender, porque ele rejeitou, aquilo ali já não... ele se tornou inimigo daquela palavra. E você vai estar correndo um risco de também ser atingido por essa situação. Na conclusão aqui, irmãos, diz o seguinte: vigiemos, pois, não podemos cair na mesma condenação que cairão os que caem no pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não nos deixemos ser traídos pela soberba inerente à nossa natureza humana, que quer nos levar a afrontar a palavra de Deus, quer por meio da apostasia ativa, quer por meio da apostasia passiva. Se quisermos que o propósito ideal de Deus, tanto para nós, quanto o que Ele tem para fazer por meio de nós, se cumpra, deveremos estar vigilantes contra toda forma de apostasia. Que Deus abençoe os irmãos. Temos aqui dezenas de cidades do Rio Grande do Sul: Erval do Sul, Eldorado do Sul, Sapucaí do Sul, Quaraí, Santiago, Panambi, Butiá, São Leopoldo Esteio, São Borja Esteio, Santa Rosa, Canoas, São José do Norte, Santa Maria, Amaral, Bom Retiro do Sul, Nova Santa Rita, Fontoura, Xavier, Capão da Canoa, Nova Petrópolis e Boa Vista do Incra. Outros estados, nós temos Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rondônia. E também outros países: Uruguai, Argentina e Paraguai. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Vamos estar orando neste momento para que Deus nos dê esta graça, para que Deus nos revista do seu Espírito Santo e que venhamos a aceitar toda a palavra, estarmos vivendo esta palavra, estarmos alicerçados em toda a palavra de Deus. Oramos a Deus neste momento. Pai nosso que está no céu, no nome de Jesus, chegamos, ó Deus, mais uma vez na Tua presença para te dar graças por este momento, pela Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos alcançado nesta noite, ó Deus. Agora eu te peço, abençoa este ouvinte, este irmão, esta irmã, que a ação do Teu Espírito, que a luz do Teu Espírito Santo que ilumina, aleluia, que a luz que renova, Senhor, que a ação do Teu Espírito que nos renova a força, renova a nossa comunhão contigo, renova a revelação da Tua palavra em nossa vida, ó Pai, que esta luz, que esta força, que esta unção do céu esteja sobre a vida de cada um dos Teus filhos nesta hora. Nos dá graça, Senhor, eu levo diante de Ti cada um de nós, a cada um desses ouvintes, desses videologados, irmãos, irmãs, ó Deus, cada um dos Teus filhos, que a Tua mão poderosa esteja sobre as suas vidas, que a unção do Teu Espírito renove-se, seja renovada e seja fortalecida na vida de cada um, para a glória do nome de Jesus. Ó Pai, nós clamamos a Ti nesta hora e Te damos graças por tudo. Amém. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, das irmãs, e se Deus quiser, até a próxima aula da Escola Bíblica. Paz, oração e união.